Se você aqui de Campo Grande já tem uma igreja, amém. Mas se você não tem uma igreja, está participando conosco da célula, eu quero te inserir no corpo de Cristo. Pertencer a uma igreja faz toda a diferença. Se a Maiara estiver hoje aqui, eu vou pedir para ela testemunhar o que foi o primeiro dia dela numa igreja. É a Maiara Mercadante e a irmã dela. Acho que é Nayara e Maiara, não tenho dúvida. Mas se alguém... a importância disso. Então, vocês que não moram aqui, vamos procurar uma igreja, um lugar para vocês congregarem. É muito importante. Eu quero orientar cada uma de vocês que não fique sem estar aliançados com uma igreja da sua cidade local. É muito importante. Aqui a gente entrega uma palavra para você. Mas aqui não é o seu alimento principal. O seu alimento principal é na igreja, que vem do púlpito, que vem dos líderes da igreja. Amém, queridas? Então é muito importante você fazer parte, você pertencer a uma igreja, ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus na terra. Tá? Então, se você precisar onde você mora e você quer procurar uma igreja, nós vamos ajudar você, tá bom? E as que são daqui, que quiserem participar da ECG, querem continuar conosco aqui na live, querem continuar participando das células, inclusive quando voltar presencial, peça para a pessoa que te convidou para te inserir num grupo de célula dela e nós vamos estar cuidando de você mais de perto. Os grupos de células, eles funcionam para isso. Lá a gente cuida mais de perto, você vai pedir oração para o líder do grupo, a líder do grupo vai estar te acompanhando nas suas dificuldades, nas suas aflições, te ajudando em oração. Amém, querida? Eu glorifico a Deus por cada uma de vocês que está aqui conosco. É muito bom estarmos na presença do Senhor, não é verdade? Mas nós já vamos iniciar a nossa célula. Eu quero que você agora, lembrando você que você já deve estar no seu lugarzinho, né? Aquele lugarzinho que você escolheu para ir para a célula. Se você não fizer isso, você ficar na sua casa, no meio do convívio familiar, você vai perder a palavra revelada. Alguém vai falar com você no momento em que Deus estaria derramando sobre a sua vida uma palavra que ia fazer toda a diferença na sua vida. Por isso a importância de você se afastar aí na sua casa onde você está, no seu lugarzinho secreto, no lugarzinho onde você vai ficar sós com Deus, para estar sendo alimentada pela palavra de Deus que vai ser derramada nesta noite. Amém? Com a sua Bíblia na mão, não é verdade? Você já pegou a sua Bíblia? Lembra que a Bíblia é o nosso manual de instrução. A palavra de Deus, ela é poderosa. O poder da palavra de Deus é algo tremendo, que a gente não tem nem dimensão do tamanho do poder que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Cada uma de vocês são muito bem-vindas nessa célula. Eu amo a vida de cada uma de vocês e é muito bom estarmos aqui reunidas em nome de Jesus. Amém? Eu vou desativar os comentários agora para a gente iniciar, né? Eu quero iniciar orando com você, onde você está. Eu peço para que você feche os seus olhos agora, que você se concentre agora que nós vamos estar iniciando a nossa célula. Amém? Eu vou estar desligando aqui o louvor. O louvor não queria desligar. Amém. Pai querido, Pai amado, nós agora neste momento iniciamos o nosso momento em que entraremos na sua presença, Senhor, para ouvirmos a tua voz, para nos deleitar nos seus braços, para podermos, ó Pai, nos alimentar da palavra que vai ser ministrada. Pai, eu oro para que cada coração, Pai, que está aqui conosco, ele receba de Ti, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem e que o Senhor fará nesta noite. É no nome de Jesus, eu repreendo todo impedimento, eu repreendo toda distração, eu chamo agora toda mente cativa ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que a nossa alma se aquiete agora para receber esta palavra. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Todas vocês hoje fizeram jejum? Vocês perceberam que eu deixei um áudio para vocês, né? Agora não vai dar nem para vocês me responderem, mas depois vocês me falam. Se alguém tiver uma experiência de como foi seu dia hoje de jejum e você quer contar, depois você me fala, tá bom? Eu quero dizer para você que hoje foi um dia de jejum. Você sabia que nós como igreja, nós jejuamos e oramos, né? Nós jejuamos e oramos
pela nação? Pastora, vocês oram pela nação, nós oramos pela nação, pelos governantes, por toda a autoridade que está no poder neste Brasil, na nossa nação, nós oramos por elas. E nós hoje passamos o dia em jejum e oração. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos para que essa peste, essa doença cesse no nosso território, que nós venhamos ter saúde plena, que nós sejamos, em nome de Jesus, os que estão enfermos curados. E em nome de Jesus, e que essa peste não chegue à nossa casa. E nós declaramos a palavra de Deus que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Então nós passamos o dia de jejum hoje. Desde janeiro, nós, como igreja evangélica em Campo Grande, temos tido o comando dos nossos apóstolos de estar jejuando e orando. Então, como nós somos uma forma de governo em células, cada líder de célula com a sua geração jejua num dia. Hoje nós passamos o dia em jejum, clamando ao Senhor pelos nossos pedidos, pela nação, por todos os acontecimentos que nós temos visto, pelos nossos familiares, pelas famílias da terra, pelas famílias de Campo Grande, pelos governantes de Campo Grande. Amém, queridas? E nós nos doamos nesse dia para interceder por todos os pedidos, também das pessoas que estão fora do nosso território, fora do nosso convívio. Amém, queridas? E eu quero fazer uma perguntinha para vocês, agora iniciando. Você, depois de segunda-feira, nós passamos uma semana onde eu deixei um desafio para vocês. Quem se lembra do desafio deixado aqui na segunda-feira? Eu vi algumas células comentando sobre o desafio, mas eu quero saber se você teve a disciplina de fazer aquilo que eu pedi para vocês fazerem, né? Falar palavras que edificam, elogios para você mesmo, colocar no papel as suas qualidades e estar declarando as suas qualidades no reino espiritual. Você fez isso? Você declarou sobre a sua casa, você profetizou sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, algo diferente do que você vinha falando? Eu quero saber se você fez isso e quero saber dos resultados, tá bom? Se você, depois no final eu vou abrir pra gente falar e você vai me falar os resultados da sua declaração e se você viu alguma mudança já em uma semana. Amém, querida? Porque tudo aquilo que nós falamos, nós estamos aprendendo o poder criativo da palavra de Deus. Nós estamos sendo ministrados sobre o poder criativo da palavra de Deus. E tudo aquilo que nós falamos está produzindo algo no reino espiritual. Tudo que nós falamos está produzindo algo no reino espiritual e sendo refletido no mundo físico. Amém, queridas? Se você todo o tempo fala, fala algo que denigre o seu filho, ele vai se tornar aquilo que você está falando. Se durante todo o tempo você só o corrige, falando o defeito dele, exaltando o defeito dele, você está o tempo todo afirmando aquele defeito e aquela característica, e ele vai ser aquilo que você tem falado. A mesma coisa com nós, com a nossa pessoa, com o nosso casamento, com nossos familiares, com todos o que está ao nosso redor, com o nosso trabalho. Então eu deixei esse desafio a semana passada. E você sabe que uma coisa que eu aprendi, eu tenho 26 anos de conversão, e eu aprendi muito que todo obediente prospera. Se você olhar no nível de rebanho de discípulos que já passaram pelo meu cajado, que já passaram pelo meu discipulado, os que mais prosperaram foram os obedientes. Amém? E eu procuro sempre ser obediente a todos os ensinamentos que eu recebo dos meus pastores, que eu recebo da palavra de Deus, porque isso eu tenho certeza que vai me fazer crescer e prosperar em todas as áreas da minha vida. Amém? Então, quando eu sou desafiada, eu sou disciplinada, eu respondo aos desafios que eu recebo, porque eu sei que vai produzir algo de bom para a minha vida. Amém? Você tem atentado? Você tem prestado atenção das palavras do que você tem falado? Das palavras que saem da sua boca? Você tem prestado atenção? Foi outra coisa que a semana passada eu frisei para vocês. Nós precisamos aprender a ouvir o que nós falamos. Você sabia que a gente vive machucado
a gente se machuca com facilidade, porque com as palavras que as outras pessoas falam para nós, e às vezes a gente nem percebe que nós também falamos palavras que ferem, que machucam. Então nós precisamos ter o hábito de ouvir o que nós falamos. Se você tiver o hábito de ouvir o que você fala, você vai crescer muito rapidamente na sua vida espiritual, porque o que nós falamos denota o que nós temos no nosso coração, e a gente percebe que às vezes a gente fala algo e está carregado de ciúmes. Aquela palavra que nós falamos para alguém está carregada de inveja, está carregada de medo. Amém? Então são palavras, são assuntos que quando nós opinamos, vai transparecer aquilo no que eu creio, no que eu acredito. Então esse poder criativo da palavra, ele só é possível ser entendido pela fé. Não tem como nós entendermos tudo isso que nós estamos falando aqui se não for por fé. Somente pela fé nós entendemos o poder criativo da palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Hebreus 11. Hoje nós vamos falar bastante em Hebreus 11. Nós vamos entender que nós só vamos compreender e entender fé que para a nossa natureza, para o nosso psique, para a nossa mente, para a nossa razão, dificilmente nós entenderíamos fé. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que só os espirituais vão entender a palavra de Deus, porque é só no espírito que nós entendemos a palavra. Hebreus no capítulo 11, você achou aí? Eu estou aqui procurando e falando, não prestando atenção. Mas você já achou Hebreus capítulo 11? Olha aqui, no Hebreus capítulo 11, versículo 3, nós lemos a semana passada e nós vamos continuar lendo várias vezes, porque essa palavra, toda palavra, quando ela é repetida, ela se torna como uma flecha pontiaguda, ela vai lá e atinge. E nós vamos memorizando, nós vamos tomando posse, nós vamos acreditando. Eu quero que você aí junto comigo, onde você está com a sua Bíblia, repita comigo. Talvez a sua Bíblia esteja com uma versão diferente, mas não tem problema. Repita comigo o 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, a fé a gente não apalpa, a gente não enxerga. A fé, ela não é lógica, é impossível entendermos a palavra de Deus pela nossa mente racional. Não tem como a gente entender a palavra de Deus pela nossa mente racional. Nós não conseguimos dimensionar Deus pela razão. Entenderam isso? Porque Deus é espírito e só pode ser alcançado com ferramentas espirituais, ou seja, pela fé. Nós só vamos compreender as coisas do reino pela fé. Não tem como a gente compreender as coisas do reino de Deus a não ser pela fé. Não existe como. Não sei se vocês já tiveram a experiência de você estar tendo uma atitude de fé e de repente você compartilha com alguém que não tem... Gente, pensa uma pessoa que incrédula, mas assim que nem acredita que Deus existe. E aí você vai lá e compartilha com aquela pessoa. Você recebe um balde de água fria, porque aquela pessoa, ela está na razão. E você muitas vezes quer que ela te entenda e que ela se comunique no mesmo nível que você está de fé. Não existe, não tem como nós conversarmos os nossos assuntos, compartilharmos as nossas experiências em Deus, a não ser com pessoas com o nível de fé que nós já possuímos, com o nível de entendimento. Às vezes a gente se frustra dentro de casa. Eu vejo muitas mulheres se queixarem que seus maridos não conseguem compreendê-las. E aí eu tenho que trazer a memória delas, que aquele esposo ainda ele está vivendo só no corpo e na alma. Você sabia que enquanto nós não entregamos a nossa vida para Jesus, nós vamos viver na dimensão do corpo e da alma, tá? O corpo e a alma. Nós vamos viver corpo e alma. Você sabia que quando nós não tivemos essa experiência de entregarmos a nossa vida para Jesus, nós estamos vivendo como os animais?
Os animais, eles não têm, eles não são trino como nós somos chamados a ser trinos. Quando Deus fez o mundo, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. No momento que você faz aquela confissão, aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e aquela confissão que você faz para que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida, é por fé. É por fé e é falando, declarando no reino espiritual. Você se torna trina, corpo, alma e espírito. E aí você vai ter compreensão das coisas de Deus, porque aí você se tornou trina como ele é trino. Amém, querida? No livro de Judas, não o Judas que traiu Jesus, mas tem um Judas aqui, que o livrinho dele antes de Apocalipse é bem pequenininho, o livro de Judas. Ele tem só um capítulo, e é o capítulo 1, versículo 3. Ele diz que, abre aí, Judas, capítulo 1, versículo 3. Só tem um capítulo, Judas, tá? Nos orienta a batalharmos diligentemente pela fé. Olha, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Então, Judas, ele está nos orientando, que ele tinha até vontade de falar mais, ele está falando aqui a respeito de compartilhar a respeito da salvação, mas ele sentiu a necessidade de nos orientar para batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez foi dada, entregue aos santos. O desenvolvimento da nossa fé é através do entendimento da ativação profética. O desenvolvimento da nossa fé, ele vem na medida que nós nos enchemos. Vamos abrir lá em Romanos, você vai abrir comigo em Romanos 10. Essa semana eu postei ali no Stories do Grupo Geração Pastora Edita esse texto, Romanos 10, 17, que diz assim... Você achou aí? Você achou aí? Procurou e achou. Consequentemente, a fé vem por ouvir. E ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o desenvolvimento da nossa fé, ali em Judas ele diz que nós recebemos uma medida de fé, né? Que para batalharmos diligentemente pela fé que foi nos entregue. Deus nos entrega quando nós, como seres humanos, fomos criados por Ele, nós temos um nível de fé. Mas esta fé, ela tem que ser desenvolvida. Ela é desenvolvida meditando na palavra de Deus. Você sabia que quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós estamos sendo ministrada, a nossa fé é aumentada? A nossa fé, ela só é desenvolvida e ela só cresce através dessa meditação da palavra de Deus. Incrível isso, na verdade. Nós, voltando ali para Hebreus, vamos voltar ali para Hebreus 11, nós vamos ver que a fé, Hebreus 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha aqui, ó. Olha, ora, a fé, o que é fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é você ter a certeza que você vai ter algo que você não está vendo. Isso alguém consegue, na razão, né, no intelecto, entender uma coisa dessa? Alguém que que convive conosco consegue entender a gente dizer que pela fé nós cremos, né, que os mundos foram criados? Será que essas pessoas que estão ao nosso redor, que foram instruídas através de conceitos humanos, ela vai conseguir compreender os nossos passos de fé? Então a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, certo? Então, o poder criativo da palavra de Deus fala de trazer o mundo invisível para o visível. O que nós estamos nesses dias sendo ministrados é que para que nós aprendamos a trazer o invisível para o visível. Compreenderam isso? O que você quer hoje que venha acontecer, se materializar na sua vida?
vamos dizer, você tem que trazer para o seu mundo. Amém, queridas? Através da nossa fé, juntamente com a nossa declaração profética. Quando nós declaramos profeticamente, nós estamos no reino espiritual, nós estamos dizendo que nós cremos nas coisas que não são como elas já fossem. Então, quando nós declaramos pela fé uma cura, quando nós cremos na cura. Você sabia que quando nós cremos na cura, independente de qual for a enfermidade, nós temos que vigiar, porque o espírito de incredulidade, ele anda, os demônios andam ao nosso redor e eles tentam todo o tempo achar uma brecha em nós para que ele possa vir destruir aquilo que nós estamos construindo em fé. Abra comigo no livro de Tiago. O livro de Tiago fala que a incredulidade, vamos lá no livro de Tiago, a incredulidade, ela é enviada para como você imagina assim, você está crendo, e de repente vem um espírito de incredulidade e fala através de alguém, né? Tá aqui, Tiago, tá o livro seguinte, eu estava procurando para frente, né? Vem ou através de alguém, ou um pensamento vem, né? E você realmente, você acredita que você está curada, que o seu filho está curado, mas de repente, olha aqui, ó. De repente, um pensamento ou uma palavra de alguém, ela vem como um dardo inflamado para atacar a sua fé, a sua crença. Vem com pensamentos, mas será? Mas eu estou sentindo dor ainda, né? Ou então, mas será? Será que é possível? Né? Mas esse espírito de incredulidade, ele vem para nos roubar. Então diz assim, olha, no capítulo 1, se algum de vocês, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente de boa vontade e será concedida. Peça, porém, com fé. Aqui que eu quero dizer para você, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Amém? Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, fé fala de uma estabilidade, fala de você confiar. Então, hoje você está confiando que você recebeu o seu milagre, ou seja, na área da saúde, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área financeira. Você creu. Você creu. Tem muitas pessoas que elas determinam, chegam de manhã, determinam, minha venda vai ser X, hoje eu vou ultrapassar a minha meta. Amém? E quando chega de tarde, lá pelas 2 horas e ainda não aconteceu, essa pessoa vai recebendo os ataques. Mas será? Eu declarei, mas será que vai acontecer? Isso é o que o autor de Tiago está dizendo como a onda do mar. A onda do mar, ela vai lá em cima. Quando ela volta arrastando toda a areia para lá, não é assim? É como se ela desse um impulso, leva você para cima e traz. Então, isso fala de um pensamento instável. Isso fala que você tem que confiar, mas confiar sem retroceder. Amém, queridas? Quantas vezes você recebeu uma palavra da parte de Deus? Você recebeu uma palavra da parte de Deus de cura, de libertação. E você não perseverou acreditando na sua cura e na sua libertação. O que aconteceu? Você voltou com sintomas. Porque Satanás, ele vive ao nosso redor. E ele fica olhando as nossas atitudes, porque ele não consegue ler os nossos pensamentos. Mas você murmura, você reclama, né? Como o seu milagre vai acontecer na sua casa, no seu casamento, que ao mesmo tempo em que você ora pelo seu casamento, você murmura.
Amém, queridas? Isso que o livro de Tiago está dizendo, que é como a onda do mar. Você está profetizando lá dentro do seu lar a restituição do seu casamento, a restituição financeira das suas finanças, mas daqui a pouquinho você, através da sua boca, você libera palavras que puxa tudo para trás de novo. O seu comportamento de preocupação com alguma situação traz de volta tudo aquilo que você profetizou, dizendo que você acreditava que fosse acontecer. Então, o poder criativo da palavra fala disso aí, de nós falarmos, liberarmos palavras proféticas, positivas, palavras de Deus a respeito da nossa situação e continuar mantendo e crendo que isso vai acontecer. Amém? Porque neste capítulo de Hebreus, aí vamos voltar ali em Hebreus, é no livro anterior do Tiago, no capítulo 11, onde nós estamos. Eu sou assim, aqui em Hebreus ele fala assim, olha, Hebreus 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um autor que eu gosto muito de ler os livros deles, é Mike Murdock, ele fala que a maior dor de Deus é ele ser desacreditado. Olha que tremendo. Você gosta de ser desacreditada quando você fala alguma coisa? Você gosta quando você ensina algo que você tem certeza e a outra pessoa do lado que está te ouvindo fica teimando? Você sabe onde é o endereço. Vamos falar do endereço. Você está dando o endereço e a pessoa do lado fala assim, não, mas não é por aí não. Você gosta de ouvir essa teimosia da parte de alguém que você tem certeza do que você está ensinando? É bem desagradável, né, queridas? Com Deus é assim. Ele diz aqui, ó, que sem fé é impossível agradá-lo. E a maior dor de Deus é nós desacreditarmos na palavra dele, porque esta palavra é a palavra de Deus. Se nós não acreditarmos no que ela fala, isso entristece o coração de Deus. E ele diz que quem dele se aproxima, olha, você se aproxima de Deus crendo nele, ou você se aproxima de Deus para fazer um teste se realmente é verdade que ele pode ou não pode fazer algo por você. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então tem uma recompensa para você que crê em Deus, tem uma recompensa para você que não retrocede, que busca, que crê, que tudo é possível aquele que crê. Então a fé vem pela proclamação desta pregação, e a pregação é a palavra de Deus. Nós só vamos ser acrescentados em fé quando nós estivermos meditando e ouvindo sempre a palavra de Deus. A proclamação profética, ela provoca uma ação no mundo do espírito. A proclamação profética, ela produz uma ação no mundo do espírito. Você acredita nisso? Foi esse desafio que eu fiz com você na semana passada. Eu quis que você passasse a semana falando algo a seu respeito, positivo, a respeito da sua casa, da sua família, dos seus funcionários, do seu patrão, do lugar onde você convive. Esse foi o desafio que eu fiz. Eu gostaria de saber se você viu já em uma semana, depois de você estar falando a palavra de Deus naquela situação, se já houve mudança, se você já viu alguma situação que mudou na sua casa ou no seu trabalho. Amém, queridas? Então, a palavra profética, ela produz uma ação no reino espiritual. Ela produz, amém? Você só vai viver daqui uns anos tudo que você deseja se você falar isso. Né? Eu estou falando aqui uns anos porque a gente fala hoje para viver, é uma semente. Nós vamos viver no futuro isso que nós estamos falando hoje. Você já percebeu algumas coisas? Eu já vi algumas pessoas falarem assim, falei tanto que estou vivendo isso. Você já ouviu você falar? Você já percebeu pessoas que falam? Tanto falou, né? Eu já vi pessoas que tanto pediu para morrer, que, tô cansado. Que morreu. Né? É melhor morrer. Não aguento mais lutar, é melhor morrer, vou desistir. Quando você está diante de uma muralha, o que você tem falado? Você tem liberado que essa muralha é pequena demais para o seu Deus? Que esse desafio que você tem vivido, que este monte que tem se apresentado diante de você é nada diante do poder do seu Deus? Ou você tem olhado para este monte, para essa dificuldade e tem dito, não aguento mais. Tô cansada, tô desistida,
que você tem falado diante deste monte, diante dessa dificuldade? Se você tem ouvido a palavra de Deus, eu te garanto, se você tem meditado na palavra de Deus, ouvido a palavra de Deus, obedecido a palavra de Deus, você não vai estar desistida. Porque a palavra de Deus é um livro que nos ensina a perseverar sempre. É na perseverança que nós vamos conquistar. Você não vê em nenhuma história de nenhum homem que venceu os desafios e hoje é uma pessoa super bem sucedida, que ele não passou pelas provas e pelas aflições. E que ele foi vencendo a cada uma na esperança que na próxima tentativa ia dar certo. Se você está frustrado em alguma área da sua vida, dê uma oportunidade para que Deus mude esta área da sua vida. Nós vivemos no corpo, na alma e no espírito. Eu vejo que muitas pessoas, elas cuidam muito do corpo. E temos que cuidar sim do corpo. Nós sabemos que o nosso corpo, quando nós estamos fazendo os exercícios, ele recebe energia, ele produz bem-estar, o exercício produz bem-estar, são tantas coisas boas que o exercício produz. E uma coisa que a gente verifica, a gente nota, que nós estamos fazendo exercício, quando nós paramos 1 mês, 2 meses, 1 semana, a gente vê que como é difícil voltar para os exercícios e chegar naquele nível que você estava antes. É dolorido começar esses exercícios de novo, porque os músculos, eles foram se retraindo, né? Cada exercício, que você faz, ele vai esticando seus músculos e você vai ficando mais ágil, e aí você para e aquilo vai retraindo. Eu vejo as pessoas se cuidarem tanto no corpo, uma disciplina impecável para uma academia, mas eu vejo também pessoas que não cuidam da parte espiritual. Eu vejo pessoas que falam assim, não tive tempo de ler a Bíblia hoje, mas a academia ela não deixou de ir, né? Ela não deixou de ir no salão de beleza. Tudo isso nós temos que fazer assim. Eu não estou falando que é pecado, que é errado. Eu estou falando que nós não podemos deixar umas e fazer as outras. Assim como os seus músculos se retraem quando você deixa um tempo de fazer academia, a sua fé é a mesma coisa, sabia? Nós somos como brasas vivas. Quando nós somos tirados do convívio, quando nós somos tirados da fogueira, a fogueira é onde a palavra é ministrada, onde nós nos reunimos para ouvirmos, para termos comunhão. Quando nós estamos ali, nós somos incendiadas. E quando nós somos retiradas deste meio, a gente vai se esfriando, a gente vai se tornando um carvão, perde o fogo, perde o poder de Deus, porque este convívio com as pessoas que têm o seu nível de fé, elas incendeiam a sua fé. É como hoje, amanhã de manhã, hoje você vai dormir cheia de fé, amanhã você vai levantar cheia de fé. Mas de tarde você precisa já de uma dose da palavra. Eu falo de tarde para te dar um espaço. Você não pode passar um dia sem uma dose de fé, que é a palavra de Deus. Você não pode passar um dia sem ler a palavra de Deus. Porque esta palavra, ela é como fogo no nosso espírito. Ela que incendeia, ela que nos dá força, ela que nos anima, ela que nos dá esperança. Então, assim como o nosso corpo retrocede fisicamente, quando paramos o exercício, o nosso espírito é a mesma coisa. Quando não alimentado com a palavra de Deus, nós retrocedemos da nossa fé. E aí, para você voltar naquele nível que você estava, de não mais falar palavras que te puxam para baixo, palavras que te desestimulam, palavras que vão menosprezar as pessoas que estão ao seu redor, você vai levar mais um tempo de novo para se encher da palavra de Deus, para tirar aquelas palavras, né? Para tirar aquele ranço que a gente tem, que a gente, quando fica longe de Deus, a gente vai se tornando. A nossa alma é assim. A nossa alma, se nós ficarmos longe de Deus, ela vai voltando aos velhos hábitos. Se até hoje você adquiriu em Jesus novos hábitos, você tem estado feliz pela sua transformação, se você esfriar a sua fé, vai acontecer isso, você vai virar um carvãozinho. Aí, para você voltar para este nível de fé em que você se encontra
encontrava, você vai precisar mais uma caminhada. Então, minhas irmãs, não deixe de se alimentar diariamente pela palavra de Deus. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? É impossível. E ele diz que ele nos guarda quando nós buscamos. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E recompensa aqueles que o buscam. Amadas, em Deus nós encontramos tudo que nós precisamos. Amém? Então, o poder que é liberado através da palavra, o poder que é liberado através da palavra cria mundos. Na nossa boca está a vida ou a morte. Ou eu libero vida ou eu libero morte. Aquilo que eu falo sempre vai produzir algo no reino espiritual. Sempre vai produzir algo. Eu só estava brincando. Não, preste atenção na sua brincadeira. Amém? Você está lembrando de algo que você falou e já aconteceu? Então, tudo que nós estamos falando está criando no reino espiritual algo e vai para o físico. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridas? Eu quero dizer para você... que todas as células, eu já tinha me esquecido, mas todas as células eu falo dos dízimos, das ofertas, eu falo das primícias. Você que não tem conseguido a igreja, nós temos os canais, levar seu dízimo, né? Você não tem conseguido, nós temos os canais aí no feed desse Instagram, onde você pode transferir o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, amém, queridas? Não deixe o inimigo... prender as suas finanças através do esquecimento, através de você falar outro dia eu levo. Os seus dízimos é a primeira coisa que você separa quando você recebe a sua provisão. Separe e já transfere. Tudo que eu recebo eu já transfiro na hora, porque agora nós temos a facilidade tão grande da transferência, né? Não precisamos até nem chegar ao dia de ir à igreja. Amém? Então, todas as células, nós temos a oportunidade de fazer os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas primícias. Amém, queridas? Então, eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, tudo que você falar, um dia você vai prestar conta diante de Deus. Por isso que a gente tem que cuidar o que nós falamos, quando nós julgamos, quando nós criticamos alguém. Nós precisamos ouvir o que nós estamos falando. Amém? Essa palavra, ela é poderosa, ela transforma o ambiente onde nós vivemos. Eu quero dizer para vocês e orar com cada uma de vocês agora, para que Deus nos capacite pela sua graça reveladora. Amém, queridas? Eu estou olhando aqui os pedidos de oração. Eu quero dizer para você. Isso, alguém botou aqui para mim, olha. A Camila botou para mim, sou linda, sou perfeita, semelhança do Senhor, inteligente e amada. Olha aqui, algumas mulheres já colocaram aqui para mim o que elas falaram essa semana a respeito de quem elas são. É muito importante, né? Nós liberarmos. Então, aqui nós temos uma discípula amada pedindo para que a gente ore pela mãe dela, que fez uma cirurgia. Amém, querida? Nós vamos unir a nossa fé agora para orar pela sua mãe. Amém? Eu oro pela vida da sua mãe, que ela se recupere, que venha... Essa coisa está pausando. Vamos ver. Amém, queridas. Ela fez uma cirurgia, deixa eu ver aqui, que teve complicação. Em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, que a sua mãe agora está curada pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Eu declaro e vou continuar orando por ela, amada. Deus está no comando de todas as coisas, amém? Através da nossa oração, nós mudamos os mundos, né? Isso que nós temos aprendido agora. Estou tentando tirar aqui, tá? Só um pouquinho. Ai, meu Deus, deu perica aqui, não quer sair, ó.
Vocês não acreditam que não quer sair o recadinho aqui. Eu tentei botar para vocês lerem junto comigo, mas tá... Oh, glória a Deus, é assim, mas amém. Ele vai sair agorinha daqui. Amém? Amém, queridas? Cada pedido de oração vai chegar aqui, eu vou te vários comentários, nós vamos conversar. E eu quero dizer para vocês, saiu. Deus, você vai declarar sobre a vida da sua mãe que ela já está curada e você não vai temer mal algum, porque o Senhor tem controle de todas as coisas nas nossas vidas, amém? Então eu quero dizer para você que está preocupada com alguém, você que tem alguma aflição que está passando no seu coração, quando nós temos alguém doente, a gente fica aflito, mas confia, declare a palavra. Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Todas as enfermidades foram levadas por Jesus na cruz do Calvário. Amém, queridas? A Aline, que agradeceu o emprego dela, a oportunidade de emprego, né? Quem mais? Pela vida do marido. Amém. O pai da Marisa. Amém? Eu quero dizer para vocês. Depois passa lá que a gente vai estar orando, tá? Porque eu não estou conseguindo ler aqui, tá ficando difícil. Mas amém. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Nós temos aprendido a respeito da palavra. Ouça o que você fala. Ouça aquilo que você tem liberado no reino espiritual da sua casa. Muitas pessoas chegam até a gente falando: pastora, na minha casa está uma brigaiada. Nossa, tá uma contenda. Mas se você prestar atenção, você não tem feito a parte da pacificadora. Você tem falado palavras que fomentam a briga. E você nem percebe que você está fomentando a contenda dentro da sua casa, a dissensão e a facção dentro do seu lar. Então preste atenção no que você tem falado, preste atenção no que você ouve, não deixa descer o seu coração também, sabia? Às vezes as famílias têm se acabado por causa de palavras, porque o marido fala e a mulher já guarda aquilo no coração, e é como uma semente do mal, e aquela semente produz dor, produz rancor, produz mágoa. Cuida também o que entra no seu coração, cuida o que você ouve, quando você estiver no seu meio familiar. Tenha mais habilidade para falar, cuide o que você ouve também. Às vezes um familiar fala algo que ele nem queria falar, mas às vezes você passou um dia nervoso, passou um dia com muita dificuldade, e você é a pessoa que ele tem mais intimidade para chegar e liberar o estresse, né? E às vezes saem palavras que machucam. Quando você ouvir uma palavra, não deixe ela descer ao seu coração. Ore por essa pessoa, peça a Deus, tem misericórdia, ele não sabe o que está falando. E mais tarde essa pessoa vai se arrepender e ele vai cair a ficha de que está sendo grosseiro. Amém, queridas? O relacionamento é algo muito precioso e Deus deixou a gente para se relacionar, mas nós precisamos muito aprender a se relacionar. Nós precisamos muito aprender a se relacionar. Como nós aprendemos um relacionamento de olho por olho, dente por dente. Fez para mim, vai levar, sabe? Falou, vai escutar. Não é assim, amadas. Muitas vezes a pessoa fala e você não precisa revidar. Muitas vezes a pessoa fala para você e mais tarde, se você sentar para conversar, você vai ter a sabedoria de exortar essa pessoa e ela vai compreender que falou algo duro demais. Amém? Então eu quero dizer para você, os relacionamentos são divinos. Deus criou o homem para se relacionar, não para viver sozinho. É horrível o homem não ter com quem conversar. É horrível o homem não ter com quem compartilhar. Você já viu pessoas que hoje em dia só vivem com os animais porque aprenderam, não conseguiram aprender a se relacionar. Então os animais, eles fazem, eles ouvem, eles não falam de volta. Amém? Então, é mais difícil se relacionar com o ser humano, né? Mas eu quero dizer para você, mas é possível, com a graça, com o amor de Deus nos capacitando, é muito possível. Eu quero que você medite, eu quero que você
que você mude a sua confissão, que nós todos os dias aprendamos a mudar a nossa confissão, que nós aprendamos com Deus a falar a palavra dele, a liberar a palavra dele, diante do caos, liberar a palavra, diante da enfermidade, liberar a palavra, amém? Eu quero, alguém aí quer falar a respeito se sentiu mudança já na sua confissão? Amém, queridas? Alguém já sentiu mudança na confissão? Fala aqui para mim. Agora eu tô lendo aqui para ver se alguém já sentiu mudança através da sua confissão que mudou. Alguém já sentiu? Amém? Alguém já sentiu mudança? Amém, queridas? Quem já sentiu mudança? Amém? Quem já sentiu mudança? Eu quero que você fale aqui. Você já sentiu mudança no seu linguajar? Você já sentiu mudança no que você fala? Você já sentiu mudança no seu comportamento quando você começou a falar algo bom a seu respeito? Amém? Por favor, fale aqui. Eu quero saber se você já, depois que você começou a mudar a sua confissão, você já viu mudanças. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Ninguém vai falar para mim a mudança, eu quero ver mudança. Amém? Quero ver mudanças, quero ver alguém que já percebeu uma mudança. Uma mudança no seu comportamento através da mudança da sua confissão. Quem já... Todo mundo está falando amém aqui, todo mundo já viu mudança, mas eu queria... Né? Eu queria ouvir alguém que falasse assim, eu... Amém. Que legal, muito bem. A Rama tá feliz que tá com todas as filhas na cela. Isso é bênção. Que bênção estar na mesma cela com as suas filhas, amém? Quem mais? Alguém vai falar? Amém. Amém, queridas, amém. Amém, amém, amém. Te amo, Ingrid. A Ingrid tá de aniversário amanhã. Parabéns. Amanhã é aniversário da Ingrid.